E aí, pessoal? Hoje nós iremos falar sobre a história e a geografia da cidade de Morro do Chapéu, na Bahia. Eu sou o professor Marconildo Viegas, coordenador pedagógico, pedagogo, professor de língua portuguesa e concurseiro. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Como também aí, se você quiser fortalecer o meu trabalho, tá aí no rodapé do vídeo o e-mail Pix e você pode enviar qualquer quantia, 50 centavos, R$ 1. Porém, se você não puder, você me coloca nas suas intenções das orações, pedindo sempre a Deus que me dê saúde, paz e tranquilidade e que eu possa sempre fazer vídeos desse jeito, porque o objetivo do canal é ajudar os concurseiros a saberem sobre a história e a geografia das cidades. Aqui não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais como IBGE, Prefeitura, G1, Bahia ou monografias. Então, não é dica de cursinho. Nós vamos ler os textos oficiais desses sites que são oficiais e assim, se houver alguma inconsistência em alguma questão da banca, você pode entrar com recurso pedindo a mudança, citando uma dessas fontes que eu vou apresentar para vocês. Não tem muito material na internet e eu estou disponibilizando a vocês esse material para que vocês façam a diferença, porque uma questão pode mudar toda a posição de um concurseiro quando se faz o concurso. Então nós iremos começar aqui com a bandeira e o brasão da cidade de Morro do Chapéu. Tanto o brasão quanto a bandeira e o hino fazem parte da maioria das cidades como símbolos municipais que está na lei orgânica. Logo no início diz que o brasão e a bandeira são os símbolos municipais. Alguns municípios fazem concurso para que possam fazer o hino e nós vamos ver aqui sobre o brasão e a bandeira. A bandeira é dividida em três cores. A bandeira ela tem a cor vermelha, tem a cor branca e o azul. O azul simboliza as águas, o branco simboliza a paz e o vermelho simboliza a luta, a guerra, o sangue derramado. E na parte do lado esquerdo da bandeira tem o brasão. Lembrar que tem na bandeira, né, nesse formato retangular, tem alguns triângulos, né? O retângulo interno ele é dividido em três partes com triângulos deitados. O primeiro triângulo é na cor vermelha, né? O segundo na cor branca e o terceiro na cor azul e depois volta a cor branca onde fica o brasão do lado esquerdo. O brasão tem a flor de lis, que é uma homenagem à França. Também tem duas cruzes de Malta, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, e no centro do escudo tem uma torre que tem a abertura da entrada, tem duas janelas, e na parte inferior do escudo tem um chão quadriculado entre branco e azul. Tem uma faixa com o nome Morro do Chapéu na parte de baixo do escudo e ramos que eu só consigo entender como sendo de café. Tem essa coroa heráldica, então essa é a leitura que se tem no brasão, que ele é colocado no lado esquerdo da bandeira de Morro do Chapéu. No site da Prefeitura de Morro do Chapéu fala que teve uma homenagem à professora, artista, musicista e compositora do hino Judite Arlego, e ela que compôs o hino oficial de Morro do Chapéu e se tornou uma referência pelo seu eterno incentivo à cultura. Algumas bancas perguntam sobre quem foi que fez o hino, né? Algumas bancas pedem essa informação, então é bom vocês lembrarem Judite Arlego, certo? Ela que compôs o hino da cidade de Morro do Chapéu. Nós temos aqui o site da Prefeitura de Morro do Chapéu. Ela tem uma foto que estampa a entrada da cidade, né? E diz que Morro do Chapéu é um município brasileiro no interior do estado da Bahia,
se localiza a 384 quilômetros a noroeste da capital do estado, na zona oriental da Chapada Diamantina, e possui uma altitude média de 1.100 metros acima do nível do mar. Os pontos de maior altitude chegam a 1.350 metros acima do nível do mar, sendo por isso uma das cidades mais frias do estado, com temperatura em torno de 10 graus em algumas épocas do ano. Então, algumas bancas pedem a distância do município até a capital. No caso, a prefeitura informa que é 384 quilômetros. O hino da cidade, que foi escrito por Judita Lergo, está em alguns sites, né? Eu não encontrei no site da prefeitura, mas procurei em outros sites, inclusive em José Ivânio, no canal do YouTube dele, que ele tem um lindo trabalho sobre todos os hinos dos municípios brasileiros. A letra é por Judita Lergo e diz assim: para cantar e exaltar esta terra, amá-la e defendê-la com ardor, é preciso conhecer suas belezas, riquezas e atrações que encerram povo ordeiro, bom e hospitaleiro, clima invejável, tradições mil. Morro do Chapéu, terra querida, orgulho e esperança do Brasil. Teu futuro será promissor, teu progresso uma realidade, à Bahia tu dás esplendor, ó amada e linda cidade. Cidade Jardim, ouve esse hino de louvor e de ternura sem par, que unidos teus filhos entoam, uníssonos num só coração a pulsar. Vamos então ver a análise do hino. Na primeira estrofe se exalta a terra, se canta a terra, é tudo relacionado ao amor à terra, porque ela tem as suas belezas, suas riquezas e atrações. Essas riquezas e atrações e belezas vão ser mostradas nas próximas estrofes. Então aqui é uma questão mais assim cívica, de amor à terra, né, de exaltação a esta terra, que ela tem muita beleza. Aí já invoca um pouco da questão geográfica, né, da questão das riquezas que a terra tem. Invoca também um pouco da riqueza, né, da cidade, que foi fundada basicamente das pedras preciosas, a mineração. É um povo ordeiro, bom e hospitaleiro, a característica do povo, né, é que ali está sempre disposto a ajudar o próximo. Um clima invejável, como disse a prefeitura, né, tem época do ano, tem estação que chega a dar 10 graus Celsius, e tem muitas tradições. Morro do Chapéu é uma terra querida, é orgulho, né, esperança do Brasil, e ali o futuro é promissor, tem um progresso muito grande que vai estar se tornando realidade e que dá à Bahia, né, esse esplendor de uma terra linda, amada, de uma cidade muito importante. Aqui na última estrofe traz uma metáfora, né? É uma cidade-jardim, é uma metáfora e só evoca aqui o amor à terra, o amor à cidade. Se a banca perguntar alguma coisa em relação ao hino, tem algumas palavras que são arcaicas, uníssonos, tal, são palavras assim antigas, e algumas bancas retiram essas palavras para você pegar e completar, marcar qual é a opção correta em relação à palavra que está ali representada no hino. Então tem também algumas bancas que pedem qual seria o outro nome da cidade. No caso de Morro do Chapéu, ela é conhecida por um outro nome que nós iremos ver aqui na história, mas também pode ser Cidade Jardim, tem que ter cuidado. O site ipmbrasil.org.br, que traz o Diário Oficial da Bahia para a Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu. Aqui no site da prefeitura não tem nenhum dado relacionado à história. Eu encontrei 2 sites, né, da prefeitura. Então esse é o portal da prefeitura, é um site que tem muita informação legal. Algumas informações estão faltando, certo? Porém eu vejo que o site ele está em construção em algumas funcionalidades, mas é um site bem interessante. Eu encontrei 2 sites da Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu. Eu não sei se tem 2 sites, porém eu encontrei 2 sites. Esse aqui, que é do IPM,
que leva para esse site, e tem um outro, o site da própria prefeitura, que eu vou mostrar em seguida. No site que eu pesquisei, está aqui falando sobre as festas da Bahia, tanto na festa de Salvador quanto de outras localidades, né? Tem um calendário bastante festivo, inclusive fala da cidade de Morro do Chapéu. Esse foi o site que eu achei da cidade de Morro do Chapéu, o segundo site, certo? Aí ele diz que está em por causa da lei eleitoral, tem um comunicado, e esse comunicado fala que não divulga muita informação, mas tem algumas informações aqui bem disponíveis para a população. É morrodochapéu.ba.gov.br. A maioria das prefeituras tem esse formato, e eu vi 2 sites da prefeitura de Morro do Chapéu. No site da Confederação Nacional dos Municípios fala sobre Morro do Chapéu e Muritiba, que fazem aniversário na mesma data. Então, no dia 8 de agosto, 2 municípios baianos celebram a emancipação política. Morro do Chapéu está localizado a pouco mais de 380 quilômetros da capital, Salvador, e irá completar 106 anos de história, isso no ano de 2015. Alguns quilômetros dali está a cidade de Muritiba. Morro do Chapéu foi primeiramente habitada pelos índios Paiaiás no início do século XVI. O nome faz referência a um grande morro com mais de 1.200 metros de altura e forma de chapéu, que reina absoluto nos olhos de quem passa ali. Somente em 1909, Morro do Chapéu obteve reconhecimento como cidade. Um de seus mais fortes atrativos é a Cachoeira do Ferro Doido. São 118 metros de queda d'água, né? Com grandes paredões, desfiladeiros e grutas que prometem agradar os amantes dos esportes radicais. A paisagem encanta os visitantes pela diversidade de belezas naturais. A região do morro abriga uma das maiores concentrações de orquídeas da Bahia e é habitat natural do colibri dourado, uma espécie rara de beija-flor. Então aqui tem muita informação no site da Confederação Nacional dos Municípios, que pode pedir ou não. A data da emancipação, né, dia 8 de agosto, quais eram as tribos indígenas que ali habitavam. No caso, a tribo indígena era os índios Paiaiás, e por que se tem esse nome, Morro do Chapéu? Justamente em referência a esse grande morro, que tem mais de 1.200 metros de altura, que está ali, né, muito esplendoroso, todo mundo vê. E em 1909 teve esse reconhecimento como cidade. Também tem essa cachoeira de Ferro Doido, muito conhecida, são 118 metros de queda d'água. Ali também tem essas belezas naturais, né, essa maior concentração de orquídeas da Bahia, habitat do colibri dourado, uma espécie rara de beija-flor. Dentro do perímetro urbano, destaca-se para edificações como a Igreja de Nossa Senhora da Graça, datada de 1834, e o prédio da Prefeitura Municipal, com traços do século XIX. Também vale a pena conhecer a Capela de Nossa Senhora da Soledade, de 1911, foi construída por Dias Coelho, o mais ilustre dos coronéis de Morro do Chapéu. Esse Dias Coelho, ele era um negro que nasceu livre e se tornou então um coronel, que nós vamos ver a história dele, desse ilustre da cidade de Morro do Chapéu. Então no site correio24horas.com.br conheça a história de Morro do Chapéu, marcada pelo primeiro coronel negro da Bahia. Então a gestão municipal está fazendo um grande levantamento, isso em 2021, para justamente falar sobre a história, né? Guardar as fontes históricas que foi fundada a cidade. Então no site fala que Morro do Chapéu fica a 384 quilômetros a noroeste da capital baiana, na zona oriental da Chapada Diamantina. Tem 5.400 km² de extensão, uma altitude média de 1.100 metros, é um dos maiores da Bahia e um dos mais frios do estado, com temperaturas que chegam a 8 graus Celsius em algumas épocas do ano. Primeiramente foi habitada pelos índios Paiaiás no início do século XVI. Seu nome vem do morrão,
que com cerca de 1.300 metros de altura tem um formato de chapéu em um de seus ângulos. Em 1º de junho de 1836, uma lei provincial oficializou o Morro do Chapéu como distrito de Jacobina. Depois de 26 anos, a vila ganhou independência no dia 7 de maio de 1864, com a instalação no ano seguinte. Porém, vamos conferir essas informações no site do IBGE daqui a pouco. No ano seguinte, do Conselho Municipal, que hoje é a Câmara Municipal. Porém, em 1909, que o local foi transformado em município. E por isso, oficialmente, são 112 anos de emancipação política. Na época, o território de Morro do Chapéu era ainda maior e a principal atividade econômica era a pecuária. Pertenciam ao município cidades vizinhas como Wagner, Várzea Nova, Irecê e Utinga, que ao longo do tempo foram ganhando a emancipação política. Irecê se chamava Caraíbas, era um distrito de Morro do Chapéu, somente nos anos 30 que Irecê ganha sua independência. Vila do Aventura, antes mesmo da emancipação política de Morro do Chapéu, em 1840, a Vila do Ventura, que fica a cerca de 34 km do centro do distrito sede, era fundada por garimpeiros foragidos de Lençóis, que chegaram no local e encontraram de forma abundante o carbonato, que é um diamante de baixa qualidade que servia para fazer ponta de broca para mineração. A descoberta atraiu mais gente interessada na riqueza que saía da terra. Fundada por garimpeiros em 1840, a Vila do Ventura fica a cerca de 34 quilômetros do centro do distrito sede de Morro do Chapéu. O nome da vila vem de um dos primeiros garimpeiros que chegaram por lá, o Ventura. Até 1864, o local tem boa fase de crescimento, com edificações e comércio emergentes, porém a Guerra do Paraguai recrutou boa parte dos homens da pequena localidade, que entrou em decadência. Com o fim da batalha, em 1870, uma nova fase se instala e a vila volta a crescer, com seu auge entre os anos de 1889 e 1922, quando chegou no mercado um elemento sintético que substituiu o carbonato. O crescimento da Vila do Ventura foi por conta das pedras que ali se encontravam. O local chegou a ter mais ou menos 8.000 moradores flutuantes, que seriam aqueles que têm residência, mas não ficam fixos na vila. Quando o Japão descobre uma forma de substituir o carbonato, este comércio entra em declínio e começa a ficar muito barato. Daí as pessoas começam a sair da vila, não tem agricultura, a pecuária na região é muito fraca e com isso os garimpeiros logo saíram, praticamente da noite para o dia. Ressalta o historiador Márcio Brito. No seu auge, a Vila do Ventura vendia seu carbonato diretamente para o mercado europeu e contava com uma infraestrutura completa, contendo manicômio, delegacia, 2 escolas, filarmônica, teatro, agência dos Correios, farmácia e até a Associação dos Empregados do Comércio de Ventura. Atualmente o local é um lugar com apenas 3 ruas, poucas casas e famílias residindo em meio às ruínas das edificações que ficaram para ajudar a contar a história. O primeiro coronel negro da Bahia, que é um fato muito marcante da história de Morro do Chapéu, é que seu ilustre filho, Francisco Dias Coelho, que no começo do século XIX fez uma carreira política brilhante, se tornando um dos homens mais ricos da Bahia. Ele foi o primeiro coronel negro na história baiana, numa época em que todas as teorias do racismo científico diziam que negros tinham um intelecto inferior. O coronel Dias Coelho nasceu um negro livre no tempo da escravatura em 1864, no mesmo ano da emancipação política de Morro do Chapéu. O historiador Márcio Brito revela que ele, junto com a irmã, foi morar com um grande comerciante local assim que perdeu a mãe aos 12 anos e que, antes de formar riqueza, ele carregava água e lenha para ganhar dinheiro. Dias Coelho aprendeu a ler e escrever com sua madrinha, o que deu a ele a possibilidade de ser o primeiro escrivão dos 3 primeiros cartórios do município. Ele também nasce sem beira e sem eira. O pai dele morre, a mãe enlouquece e ele foi criado pelo padrinho, o Major Pedro Celestino Barbosa, que também foi intendente de Morro do Chapéu. Ele não tinha nem 18 anos e já começou a comercializar o carbonato, que era de boa qualidade na região. Aos 23 anos, Dias Coelho já tinha uma fortuna.
revelou o historiador. Rapidamente ele comprou o título de coronel, com forte influência, interferindo na política estadual e em todas as ações regionais. Ele foi eleito intendente com o voto dos brancos em 1909, ficando no cargo até 1919. Quando se torna intendente, ele começa a criar hospícios de órfãos, que é a creche de hoje. Ele é o grande arquiteto do município, planejando a cidade e criando um plano diretor urbano, deixando as ruas mais largas, nomeando praças e ruas. Ele criou ainda a biblioteca, a Sociedade Filarmônica Minerva, que é centenária, além de trazer a linha férrea para o município. Ele viajava muito para fora e trazia muitas ideias. Tinham coisas que estavam sendo feitas no Rio de Janeiro e também em Morro do Chapéu, uma cidade do interior. Ele era coronel, sem registro de uso de armas. Dias Coelho comprava as armas das pessoas. Tinham duas famílias brigando, algo relacionado à terra, ele ia lá e perguntava o valor para apaziguar o conflito. Neste período não houve registro de violência muito séria na cidade. A Morro do Chapéu continua escrevendo a própria história. E por fim, diz que a prefeitura tem uma intenção de fazer a preservação desse arquivo público histórico. No site do IBGE fala um pouco sobre a história de Morro do Chapéu. Morro do Chapéu, Bahia, monografia número 288, 1965. Aspectos históricos. Datam do início do século XVI as primeiras penetrações no território do atual município. Gabriel Soares de Souza foi um dos primeiros a explorar a região com o objetivo de descobrir minas de ouro. Então, as bancas geralmente pedem quem foi o primeiro morador, aquela pessoa que chegou ali em primeiro lugar para explorar a região, o local. Então aqui nós temos Gabriel Soares de Souza. Em 1591 partiu de Jiquiça, fazenda que possuía no Recôncavo, chegando até as cabeceiras do rio Jacuípe. São lendárias as notícias das passagens de Munibeca, o descobridor das minas de prata, e de Robério Dias pelas terras de Morro do Chapéu. Também a permanência do sertanista Romão Gramacho, que influiu no desbravamento da região, onde desenvolveu atividade exploradora, ficando seu nome fixado no rio Vereda do Romão Gramacho. A fertilidade do solo muito concorreu para que alguns exploradores se fixassem às margens do riachão Utinga, atual município de Utinga, fazendo plantações e edificando moradas. Entretanto, o principal fator do povoamento de Morro do Chapéu foi a concessão de grande área de terras ao sexto conde da Ponte, estabelecendo-se várias fazendas. Então, tem aqui esse motivo, é bom sempre dar uma revisada nisso aqui. Em 1724, quando se iniciou a exploração de ouro na freguesia de Jacobina, já se desenvolvia a criação de gado no território do atual município. Motivos de ordem econômica determinaram a abertura de estradas que ligavam Jacobina ao Rio São Francisco e a Minas Gerais, passando pela fazenda Gameleira. Em 1795, o missionário capuchinho Frei Clemente Adorno chegou à fazenda Morro, iniciando a catequese. Por sua iniciativa foi edificada uma capela em terreno doado por Antônio Ferreira dos Santos, proprietário da fazenda Gameleira. Em torno da capela surgiram edificações, nascendo assim a povoação de Gameleira, encravada na fazenda do mesmo nome. Em 1823, a população do território foi aumentada por habitantes portugueses refugiados da perseguição dos nacionais, resultante das lutas da independência do Brasil, os quais ali estabeleceram fazendas de gado. A capela, concluída em 1834, foi elevada à freguesia 4 anos mais tarde, sob o orágo de Nossa Senhora das Graças, que provavelmente é a padroeira, desmembrada de Santo Antônio da Vila de Jacobina. Nessa ocasião, o povoado passou a se chamar Morro do Chapéu e teve categoria de distrito de paz. O município surgiu em 1864, tendo completado a 7 de maio de 1964 o seu primeiro centenário. Formação administrativa. Vamos lá para saber quando foi a emancipação, qual é a instalação, porque tem diferença entre a fundação, entre a emancipação e a instalação.
O distrito ele foi criado pela Lei Provincial 67, de 1º de junho de 1838, e o município com território desmembrado do de Jacobina, pela Lei 93.3, de 7 de maio de 1864, ocorrendo sua instalação a 6 de novembro do ano seguinte. A Lei Estadual 751, de 8 de agosto de 1909, elevou a categoria de cidade à sede do município. Na formação administrativa vigente, é formado pelos seguintes distritos: Morro do Chapéu, que é a sede, Barro Alto, Cafarnaum, Camirim, Canarana, Dias Coelho, Duas Barras do Morro, Lagoa do Boi, Mutungu do Morro, Várzea do Cerco e Ventura. A comarca foi criada pela Lei Estadual 1119, de 21 de agosto de 1915, desmembrada de Jacobina e instalada 27 de outubro do mesmo ano. Desde 19 de junho de 1945 é integrada apenas do próprio município. Então aqui, só para complementar, o aniversário da cidade é dia 8 de agosto, que justamente é a emancipação política. No site do IBGE diz que o gentílico, que algumas bancas pedem, assim como o aniversário da cidade, a população do último censo e a densidade demográfica, todas essas informações aqui podem cair na sua prova. O gentílico é morrense, o aniversário é 8 de agosto e a população é quase 34 mil, ou 33 mil, ou 33.500, ou 33.600. Precisamente é 33.594 pessoas. A densidade demográfica é baixa, 5,85 habitantes por quilômetro quadrado. O aniversário da cidade é dia 8 de agosto. Se você tiver alguma informação que esteja diferente aqui é o site oficial. Aqui o gentílico é morrense. O aniversário é dia 8 de agosto. Em relação à pirâmide etária, mostra que a cidade é jovem, com bastante criança e adolescente. Sobre o trabalho e rendimento, o salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2022, com carteira assinada, é de 1,9 salários mínimos. O pessoal ocupado é de 3.380 pessoas, o que dá um percentual de 10,06%. A quantidade de pessoas em porcentagem que vive com até meio salário mínimo em 2010, que pode ter mudado ou não, é de 50,8%, ou seja, mais da metade da população só vive com meio salário mínimo mensal. No que se refere à educação, a taxa de escolarização de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, um dado de 2010, que pode ter mudado ou não, é de 96,5%. Então, não tem 100% de crianças na escola, nem de adolescentes. É um dado de 2010 que pode ter mudado ou não. Lembrar que a taxa de escolarização é do Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, e Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, competência do município. O IDEB dos anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, competência do município, é 4,6, é baixo porque em 2024 tinha que estar em 6. O IDEB dos anos finais, que é do 6º ao 9º ano, 2021, é 4,3, também é baixo. A quantidade de matrículas no ensino fundamental, competência da prefeitura, é de 4.904 matrículas. Já no ensino médio, competência do governo do estado, é de 1.138 matrículas. A quantidade de professores no ensino fundamental, competência do município, é de 276 professores. Já no ensino médio tem 83 professores, competência do estado. São 37 escolas do ensino fundamental, que é competência do município, e 6 escolas que é competência do estado no ensino médio. No que se refere à economia, algumas bancas pedem esse PIB per capita, é 17.648,85, um dado de 2021. O total de
receitas brutas é de 213 milhões e o total de despesas brutas empenhadas é de 194 milhões. Nós temos também o IDH, que é baixo, 0,588, que vai até 0,7, né, que é o mais alto. E nós temos as transferências correntes, né, do governo do estado e do governo federal de 74,47% da receita. Sobre a saúde, a mortalidade infantil em 2022 é alta, não é tão alta, mas é alta ainda, um índice preocupante, é 12,76 óbitos por 1.000 nascidos vivos. As internações por diarreia pelo SUS em 2022 foi de 190,5 internações por 100 mil habitantes e são 25 estabelecimentos de saúde do SUS em 2009 que pode ter mudado ou permanecido, né? Já em relação ao meio ambiente, a área urbanizada é muito grande, é 9,36 km², um dado de 2019. Porém, as bancas gostam de pedir sobre o bioma. O bioma que foi classificado em 2019 é Caatinga. O sistema costeiro marinho não pertence por não ser litoral. Aqui o esgotamento sanitário está relacionado diretamente com a urbanização de vias públicas. Então, tem pouco esgotamento sanitário, um dado de 2010, nessa referência, e que pode ter mudado ou não. O esgotamento sanitário na cidade é de 9,3% e a urbanização de vias públicas 3,5%. Agora é uma cidade pouco arborizada, 23,6% da cidade tem arborização nas vias públicas. Então, pessoal, aqui o que mais pede é o bioma. E também, se você quiser relembrar sobre o bioma, eu tenho um vídeo aí no canal, um vídeo curto sobre os biomas do Brasil. E é justamente do site do IBGE. Com relação ao território, é um território muito grande, 5.744,969 km². O que é que pede aqui na prova? As bancas gostam de pedir a mesorregião, que é o centro-norte baiano, a microrregião de Jacobina, certo? Pede isso aqui. A região intermediária e imediata é Irecê. A hierarquia urbana é centro de zona B, certo? E a região de influência é Irecê. Porém, o que mais pede é a mesorregião, a microrregião, a região intermediária, a área da unidade territorial. Então, tem que anotar aí no seu caderninho essas informações para você fazer uma boa prova. Morro do Chapéu é um município brasileiro do estado da Bahia. As primeiras incursões no atual território do Morro do Chapéu datam do início do século XVI. Gabriel Soares de Souza foi um dos primeiros a explorar a região em busca de minas de ouro. Vimos essa informação lá no site do IBGE. A Lei Provincial 67, de 1º de junho de 1838, criou o distrito e o município com território desmembrado do de Jacobina foi em 7 de maio de 1864, pela Lei Provincial 933, ocorrendo sua instalação em 6 de novembro do ano seguinte. A Lei Estadual 751, de 8 de agosto, aqui, ó, que é a data da emancipação, elevou a sede do município à categoria de cidade. E na atual formação administrativa, o município é compreendido pelos seguintes distritos. E nós vimos lá os distritos no próprio site do IBGE. Então, de vez em quando tem algumas variações, mas o que importa é o site do IBGE. A comarca de Morro do Chapéu foi criada pela Lei Estadual 1119 de 1915 e desde 19 de junho de 1945 é integrada apenas pelo próprio município. A geografia diz que o município está a 384 km a noroeste da capital do estado, na zona oriental da Chapada Diamantina, e possui a altitude média de 1.100 metros. Os pontos de maior altitude, que nós já vimos no site da prefeitura, é de 1.350. É uma das regiões mais frias do estado, com temperaturas em torno de 10 graus. O clima é tropical de altitude e é classificado na escala climática internacional de Köppen como CWA. As temperaturas suaves para a região tem baixa altitude,
por volta de 18 a 28 graus no verão, e no inverno já foi registrada temperatura mínima abaixo de 10 graus Celsius. É por apresentar um verão úmido e mais fresco que as cidades do entorno, moderada principalmente pela altitude acima dos 1000 metros e pelas chuvas de verão que se apresentam torrencialmente ou advindas do oceano. Possui invernos relativamente frios e mais secos e verões úmidos com dias quentes e noites mais frescas. A cidade apresenta duas estações bem definidas, a das chuvas, que vai de novembro a abril, e a da seca, que vai de final de abril a outubro. Segundo dados do INMET, referência aos períodos de 1961 a 1970 e a partir de 1977, a menor temperatura registrada em Morro do Chapéu foi 7,2 graus Celsius em agosto de 1963, nos dias 24 e 31, e a maior atingiu 36,8 graus Celsius em 3 de dezembro de 2015. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de 124,8 milímetros em 27 de dezembro de 1977. Outros grandes acumulados, iguais ou superiores a 100 milímetros, foram 122,2 milímetros em 18 de novembro de 2014, 111 milímetros em 16 de março de 69, 109,4 milímetros em 27 de março de 97, 105,3 milímetros em dezembro de 1963, 104,5 milímetros em 9 de março de 1987 e 101,4 milímetros em abril de 2017. Nós temos aqui, de acordo com esses dados, que o período que mais chove é o mês de março. A economia da região é fortemente baseada na agricultura e pecuária de subsistência e no turismo. Porém, nos últimos anos, vem se desenvolvendo na região investimentos em agricultura empresarial, baseada no tomate, morango e uva, inclusive com instalações de vinícolas de vinhos finos de origem francesa. A região também recebe fortes investimentos na produção de energia eólica, inclusive com investimentos em empresas energéticas estrangeiras. Pode cair essas informações aqui lá na sua prova, viu? É bom prestar atenção. Já em relação ao turismo, nós temos aqui as atrações turísticas, são 3 unidades de conservação de proteção integral, a Gruta dos Brejões, Cachoeira do Ferro Doido, Monumento Natural e Parque Estadual Morro do Chapéu, o parque. O município tem outros pontos turísticos, como a Cachoeira do Agreste, a Cachoeira de Domingos Lopes, com suas trilhas maravilhosas, o Buraco do Posidônio, em cujo interior há árvores nativas como o cedro. Cientistas julgam ter sido um meteoro gigante que caiu e abriu essa cratera, né? Há geógrafos que afirmam tratar-se de uma dolina, então tem essa lenda, né, na cidade. É bom lembrar disso aqui porque a banca pode perguntar. O balneário do Tareco, que tem águas termais e segundo a população são medicinais. O Morrão, morro que deu origem ao nome do município por ter a forma de um chapéu, sendo visto do lado sul, além de um centro ufológico e a Vila do Ventura. Também essa questão da ufologia pode cair, viu? Nós iremos fazer uma breve revisão sobre a cidade de Morro do Chapéu. Aqui nós temos a foto do jardim da Praça do Santuário de Morro do Chapéu, Nossa Senhora da Graça. Eu não encontrei sobre a padroeira. Se você souber, coloca aí nos comentários e ajuda bastante essa informação. Nós vimos os símbolos da cidade, né, de acordo com a lei orgânica, a bandeira, o brasão, o hino. O gentílico é morrense. Os municípios limítrofes caem bastante. Utinga, Bonito, Cafarnaum, América Dourada, João Dourado, São Gabriel, Centro-Sé, Orolândia, Várzea Nova, Miguel, Calmon, Pirituba e Itapiramutá. A distância até a capital, algumas bancas também pedem, 384 quilômetros, dependendo de onde vai, né? Qual rodovia. Então nós temos os municípios limítrofes, que as bancas pedem bastante: Utinga, Bonito, Cafarnaum, América Dourada, João Dourado, São Gabriel, Centro-Sé, Orolândia, Várzea Nova, Miguel Calmon, Pirituba e Itapiramutá. Nós temos 13 vereadores, o clima é tropical de altitude e o IDH é baixo, 0,588. No site InfoSamba
traz todas as informações que a gente já viu aqui, né, em infosambas.org.br sobre a questão do esgotamento sanitário, do saneamento básico. É um site bem importante também, com dados bem relevantes. O site da Assembleia Legislativa da Bahia traz aqui o deputado Ricardo Rodrigues, que ele fez uma moção de congratulação com o povo de Morro do Chapéu, que justamente em 2023 fez 114 anos de emancipação política e administrativa. Então ele cita aqui, né, sobre a reportagem cita aqui, né, da Assembleia, que alguns dados tem aqui cerca de 33 mil habitantes, o morro tem mais de 1.200 metros em forma de chapéu, tem também aqui, e também ele fala sobre que Morro do Chapéu desponta na agropecuária de subsistência, tem café, feijão, milho, mandioca, mamona, sisal, fumo, soja, algodão e hortifruti e granjeiros. Então é a primeira vez que eu vejo citando que tem o café, que está lá no brasão e na bandeira, viu? Na pecuária só tem essa referência, então em outras, até no site do IBGE não tem essa referência. Porém o deputado Ricardo Rodrigues colocou aqui no site da Assembleia Legislativa. Tem lá o colibri dourado, né? Tem criação de bovinos, equinos, caprinos, ovinos e muares. E um potencial muito grande para o ecoturismo. Tem a Cachoeira do Agreste, a Gruta dos Brejões, a Cachoeira do Ferro Doido, a Cachoeira de Domingos Lopes e o Buraco do Posidônio, que possui árvores nativas no seu interior. O site G1 Bahia diz que a população de Morro do Chapéu é de 33.594 pessoas, segundo o censo do IBGE de 2022. Algumas bancas pedem a colocação do ranking de população dos municípios. No caso de Morro do Chapéu, está na colocação 79 no estado. Cada residência tem 2,82 moradores e teve uma queda em relação ao censo de 2010, né? E teve uma queda no que se estimava no crescimento da população. Então, teve uma queda de 2,46% com o censo de 2010. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.